Hoje vamos falar de uma das atrizes mais rentáveis e notórias de Hollywood, chamada Norma Jeanne Mortensen, mais conhecida como Marilyn Monroe. Todo mundo sabe da vida de festas e glamour que a diva levava, mas o que poucos sabem é que por trás de toda aquela fama existe uma história um tanto quanto macabra, que inclusive seria a causa de sua morte. Hoje vamos falar da vida e da morte de Marilyn Monroe. Olá pessoal, eu sou a Giovana e esse é o canal Caixa de Pandora. Esse vídeo é uma indicação de um inscrito que me deixou aqui nos comentários e também me mandou lá no Instagram. Eu agradeço muito a indicação, eu adorei pesquisar sobre a vida da Marilyn Monroe. Eu espero muito que vocês gostem, não se esqueçam de se inscrever e de curtir o vídeo. Então bora pro caso de hoje. Marilyn Monroe é apenas um nome artístico. O nome real dela é Norma Jeanne Mortensen. Ela nasceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 1º de junho de 1926. Filha de Gladys Pear Monroe, que foi uma mãe solteira. Marilyn não conheceu seu pai. Em consequência da doença psicológica e dos internamentos de sua mãe, Marilyn foi criada em orfanatos e em casa de parentes. Em 1937, Marilyn foi morar na casa de Grace McKee, uma amiga da família. Em 1942, Grace e seu marido resolveram se mudar para a costa leste, mas as leis da Califórnia impediam que eles levassem Marilyn junto com eles. Com medo de voltar para o orfanato, Marilyn resolveu se casar com o filho de um vizinho chamado James Dougherty, de apenas 21 anos. Tudo foi organizado pela Grace e o casamento aconteceu em 19 de junho de 1942, logo após Marilyn ter completado 16 anos. Logo após se casar, ela teve que abandonar os estudos para cuidar da sua casa, porém é falado que ela não gostava de ser dona de casa. Marilyn disse em certa ocasião que ela e seu marido quase não conversavam no seu dia a dia e que ela morria de tédio em sua vida de casada. Em 1943, James, o seu marido, se alistou na Marinha. Inicialmente ele foi chamado para servir na ilha de Santa Catalina, onde permaneceu até ser levado para o Oceano Pacífico em abril de 1944. Ele ficou longe de casa durante 2 anos e então Marilyn foi morar com os pais dele e começou a trabalhar numa fábrica de munições que fazia fornecimento para a Segunda Guerra Mundial. E foi lá na fábrica, no final de 1944, que Marilyn conheceu o fotógrafo David Conover, que tinha sido enviado para a fábrica pela First Motion Picture, a primeira produtora de filmes das Forças Aéreas do Exército dos Estados Unidos. Ele foi até lá com a intenção de fotografar trabalhadoras do sexo feminino que trabalhavam no local. E lá ele encontrou a Marilyn Monroe. Então, na ocasião, ela ficou amiga do fotógrafo e logo parou de trabalhar na fábrica e começou a modelar para o David e para os seus conhecidos. Durante o trabalho de modelo, ela às vezes se apresentava com o nome Jean Norman. Nessa época ela tinha os cabelos encaracolados e escuro e então resolveu pintar de loiro para atrair mais a atenção dos publicitários. Como a sua figura foi considerada mais adequada para modelagem pin-up, ela foi empregada principalmente em propagandas e revistas direcionadas para o público masculino. De acordo com a dona da agência Blue Book Model, Marilyn era uma das suas modelos que mais trabalhavam. Até a primavera de 1946, ela já havia aparecido em mais de 33 capas de revistas. Nesse mesmo ano, Marilyn assinou o contrato com a 20th Century Fox, que é um estúdio de cinema, e foi quando resolveu adotar o nome artístico de Marilyn Monroe. Em setembro de 1946, ela resolveu se divorciar de James para poder se concentrar totalmente na sua carreira de atriz. Ela não teve papéis no cinema durante seus primeiros meses de contrato, então ela se dedicou a fazer aulas de teatro, canto e dança. Ela tinha muito interesse em aprender mais sobre a indústria do cinema e passava grande parte do seu tempo dentro dos estúdios de gravação, observando como os outros atores trabalhavam. Sua estreia no cinema foi em um pequeno papel no filme Sua Alteza a Secretária, em 1947. No ano seguinte, ela assinou com a Columbia Pictures, onde permaneceu por 6 meses. De acordo com alguns biógrafos, esse contrato foi arranjado pelo seu amante chamado Joseph Schenck, que era executivo da Fox e amigo pessoal do chefe executivo da Columbia Pictures, chamado Harry Cohn. Após uma série de pequenos filmes, ela retornou para a Fox. Em 1949, ela posou pela primeira vez nua para um calendário.
Em 1953, posou para a revista Playboy. Nessa época, sua carreira já estava decolando e ela chamava muita atenção do público. Seu primeiro papel marcante foi no filme O Segredo das Joias. Uma característica que marcava muito a Marilyn era sua sensualidade e seu carisma, e isso a fizeram subir na carreira de forma meteórica. Ela foi chamada de loira fatal pela primeira vez na comédia romântica chamada Os Homens Preferem as Loiras. No mesmo ano, ela atuou no filme Torrente de Paixão e na comédia romântica Como Agarrar um Milionário. Em 1954, Marilyn se casou com o ex-jogador de beisebol Joey DiMaggio, uma lenda do esporte nos Estados Unidos. Durante sua lua de mel em Tóquio, é falado que a atriz fez uma performance para os militares norte-americanos que estavam servindo na Coreia. E apenas com 9 meses de casamento, o casal acabou se separando. Em seguida, ela fez diversos filmes que atraíam multidões aos cinemas. Entre eles, O Pecado Mora ao Lado e Nunca Fui Santa. Em 1956, Marilyn se casou novamente e agora com o escritor Arthur Miller. Porém, 5 anos depois, após passar por um aborto, o casal acabou se separando. Nesse mesmo ano, ela atuou em seu último filme chamado Os Desajustados. No ano de 19 de maio de 1962, em uma festa de aniversário do presidente John Kennedy, no Madison Square Garden, em Nova York, em uma performance histórica, Marilyn cantou Happy Birthday para homenagear o presidente. O fato reforçou os rumores de que ela era amante dos irmãos Kennedy, do John e do Robert, ambos casados e com filhos. Posteriormente, uma teoria foi levantada de que o rompimento com Robert Kennedy teria sido uma das causas da profunda depressão que a levou ao provável suicídio, mas vamos falar disso um pouco mais para frente. 3 meses depois do aniversário de John Kennedy, Marilyn foi encontrada morta por overdose em sua casa em Los Angeles. Marilyn Monroe faleceu em Los Angeles, nos Estados Unidos, no dia 5 de agosto de 1962. Então, nesse fatídico dia, aos 36 anos de idade, Marilyn foi encontrada morta no quarto de sua casa em Los Angeles pelo seu psiquiatra, Ralph Grinson, nas primeiras horas daquela manhã. A teoria inicial é que o psiquiatra havia sido chamado pela empregada de Marilyn, Eunice Murray, que estava dormindo na casa da atriz e acordou às 3 horas da manhã e disse perceber que algo estava errado. Isso porque Eunice tinha ido naquela madrugada até o quarto de Marilyn e se deparado com a porta fechada, porém com a luz acesa. Ela chegou a bater na porta e chamar por Marilyn, mas não obteve resposta. E, inclusive, a porta estava trancada. A morte foi confirmada oficialmente pelo médico Hyman Engelberg, que chegou na casa por volta das 3h50 da manhã, mas notificou a polícia de Los Angeles somente às 4h25 da manhã. O que já pode ser considerado um fato esquisito, porque se você encontra alguém sem sinais vitais, você não demora cerca de meia hora para chamar a polícia. Foi estimado que Marilyn havia morrido entre as 8h30 e 10h30 da noite, e a análise toxicológica concluiu que a causa de sua morte foi intoxicação por remédio para dormir. Frascos vazios de medicamento foram encontrados ao lado de sua cama, e a possibilidade dela ter tido uma overdose acidental foi descartada, porque as dosagens encontradas no seu corpo estavam muito elevadas, segundo a autópsia. Os médicos e psiquiatras que conviveram com ela afirmaram que a atriz era propensa a depressões frequentes com mudanças de humor abruptas e imprevisíveis, além de ter sofrido overdose diversas vezes. Devido a isso e à falta de qualquer indício de crime, a sua morte foi classificada como um possível suicídio. Então o mundo perdia uma atriz icônica e sua morte inesperada foi notícia de primeira página nos Estados Unidos e em toda a Europa. E como sempre ocorre em mortes de grandes estrelas da música e do cinema, várias teorias da conspiração começaram a serem levantadas sobre o que de fato teria acontecido naquela madrugada. Então agora vamos falar das teorias que envolvem a morte de Marilyn Monroe. Várias teorias conspiratórias foram levantadas, como eu falei, incluindo o assassinato e overdose acidental. A teoria de que Marilyn Monroe havia sido morta ganharam a atenção da mídia com a publicação da biografia de Marilyn em 1973, escrito por Norman Mailer. A teoria de homicídio chamou tanta a atenção da mídia e da população que em 1982 a Justiça de Los Angeles realizou mais uma investigação sobre a morte de Marilyn, porém é falado que nenhuma evidência de crime foi encontrada pela polícia. Mesmo assim, uma das teorias mais conhecidas é a que coloca Robert Kennedy como o autor do crime.
De acordo com essa teoria, ele teria ordenado que ela fosse morta para que não revelasse os segredos da família Kennedy. De acordo com os autores que espalharam a teoria, com o lançamento do livro The Murder of Marilyn Monroe em 2014, a sua morte teria sido causada por injeção letal aplicada no coração, tendo a participação de seu psiquiatra e do então cunhado dos Kennedy, o ator Peter Lawford. Em agosto de 2018, o governo dos Estados Unidos divulgou documentos oficiais que estiveram secretos durante mais de 50 anos. Esses documentos afirmam que Marilyn Monroe teria abortado um filho, fruto de seu relacionamento secreto com Robert Kennedy. Tudo começou quando Marilyn conheceu John Kennedy ainda durante a campanha presidencial de 1960. Eles foram apresentados por Peter Lawford, ator e cunhado de John Kennedy, e deste encontro até a morte da atriz, eles só foram vistos juntos publicamente 5 vezes, incluindo a famosa apresentação de Happy Birthday feita por Marilyn. Mas nos bastidores a história é outra, já que todos sabiam que o casal se encontrava direto e foram amantes durante anos. Inclusive é falado que Marilyn chegou a dormir na Casa Branca algumas vezes. É falado que Marilyn acreditava que se tornaria a primeira-dama dos Estados Unidos. Dizem até que ela chegou a ligar para Jacqueline Kennedy, esposa do presidente, para confessar o caso que ela tinha com seu marido. É falado que ela ficava ligando insistentemente para a Casa Branca atrás de John Kennedy, e isso estava gerando um problema para ele. Então ele teria colocado seu irmão para resolver esse problema. E foi quando Robert Kennedy entrou nessa história. Ao invés de ele dar um fim ao caso entre Marilyn e John Kennedy, é falado que Robert Kennedy, que era procurador-geral dos Estados Unidos e casado, acabou também se envolvendo com a atriz. E mais uma vez ela achou que se tornaria a esposa titular. É falado que quando Marilyn percebeu que Robert não iria assumir o romance, ela se sentiu usada. Na tarde do dia 4 de agosto, lembrando que ela foi encontrada morta dia 5 de agosto, ela teria discutido com Robert e ele havia ameaçado colocar um ponto final no relacionamento deles. Marilyn, durante a discussão, teria ameaçado contar tudo o que sabia sobre a família Kennedy, inclusive os segredos e planos de John Kennedy, o então presidente dos Estados Unidos. Um dos planos que Marilyn tinha conhecimento era o de John Kennedy, junto com a CIA, de assassinar Fidel Castro no auge da Guerra Fria. É falado que para si e para o FBI, Marilyn Monroe sabia demais e ameaçava a segurança nacional dos Estados Unidos. Então a teoria é que antes que Marilyn pudesse agir, ela foi encontrada morta em sua casa. Com todos os problemas que a Marilyn vinha gerando na família Kennedy, colocando a reputação deles em risco e ameaçando contar planos que pudessem afetar diretamente todo o país, é falado que armaram uma emboscada para ela uma semana antes de sua morte. É falado que Frank Sinatra convidou Marilyn para ir ao hotel e cassino Cal Neva, em Nevada. O local era um point de mafiosos e políticos de alto escalão. Para convencer a atriz de ir ao local, Frank Sinatra disse que os dois conversariam sobre um novo filme e que Robert Kennedy estaria lá. Então ela embarcou no jatinho com o casal Patricia Kennedy e Peter Lawford para o cassino. Mas Robert acabou não indo. O que se sabe é que Frank Sinatra, Patricia, Peter e Marilyn jantaram no local, acompanhados de Sam Giancana, um grande mafioso de Chicago. A atriz teria ficado bêbada durante o jantar e então foi levado para um dos bangalôs e estuprada por garotos de programa, enquanto Frank Sinatra e Sam Giancana assistiam e fotografavam a cena. É falado que Frank Sinatra entregou as fotos ao fotógrafo Billy Wildfield, um fotógrafo de Hollywood. Quando Marilyn recobrou a consciência, Peter disse a ela que nem John Kennedy e nem Robert queriam vê-la novamente e falou que se ela insistisse em procurar pelos Kennedys, as fotos seriam divulgadas. Naquele fim de semana é falado que ela tentou suicídio por overdose, mas sobreviveu. Isso foi uma semana antes de sua morte. A versão oficial aponta que Marilyn Monroe morreu após ingerir 40 comprimidos que seriam soníferos e foi encontrada horas depois morta. O corpo de Marilyn foi encontrado nu, de bruços e com as pernas estendidas sobre a cama, coberta por um lençol e com a cabeça sobre o travesseiro. Na mão direita estava o telefone. É falado que não havia bilhete de despedida, apenas um frasco de soníferos vazio e um disco do Frank Sinatra rodando na vitrola. Dentro de uma agenda havia um bilhete para o seu ex-marido Joey DiMaggio, com quem planejava reatar o relacionamento.
O bilhete dizia, abre aspas, querido Joey, se ao menos eu puder fazê-lo feliz, terei conseguido o que há de maior e mais difícil, ou seja, fazer uma pessoa completamente feliz. A sua felicidade é a minha. Fecha aspas. Os problemas com essa versão do suposto suicídio começam justamente em como Eunice e Grayson, que é a governanta e o psiquiatra de Marilyn, disseram que a encontraram no dia de sua morte. Isso porque os dois se contradisseram nos depoimentos para a polícia. Primeiro afirmaram que a acharam por volta da meia-noite, mas chamaram a polícia apenas às 4h25 da manhã, porque queriam avisar sobre a morte de Marilyn primeiro ao estúdio 20th Century Fox. Em outro momento, a governanta disse que viu a luz do quarto acesa às 3 da manhã e chamou o psiquiatra. Ele então teria arrombado a porta às 3h50 da manhã. Então aí a gente tem duas versões conflitantes de horários de como eles encontraram ela e de que horas eles haviam encontrado a Marilyn. Outro fato contraditório é a cena em que encontraram a Marilyn. As autoridades acharam tudo muito perfeito, parecia que havia sido montado. Isso porque Marilyn estava arrumada na cama como se tivesse morrido durante o sono. Só que se ela tivesse tido overdose, como foi alegado pela polícia, ela teria sentido dor e seu corpo estaria contorcido. Também não havia nenhum copo ou garrafa de água no quarto, o que indicava que se ela tivesse tomado os 40 comprimidos de sonífero, teria sido a seco, sem nenhum gole de água, o que é pouco provável. Na autópsia, não foram encontradas em seu estômago resquício de tinta amarela, que é a cor da cápsula dos calmantes que Marilyn teria supostamente ingerido. Mas em seu cólon foram encontradas alterações e restos de hidrato de cloral, que é um outro sonífero, e isso indicava que a introdução do medicamento poderia ter sido feita pelo reto, com supositório ou seringa. O laudo indicou que foram encontradas doses capazes de matar 15 pessoas no seu corpo. Quando os legistas pediram mais análises, todas as amostras de tecido haviam sumido. Pessoas próximas de Marilyn falavam que ela tinha um diário, mas a polícia não encontrou o tal diário na casa de Marilyn. Nas suas páginas dizem que estariam segredos de estado confidenciados a ela na cama por John e Robert Kennedy no auge da Guerra Fria. Jake Clemons, o primeiro policial a chegar à casa de Marilyn, repetiu sua vida toda a quem quisesse ouvir que a cena da morte de Marilyn por suicídio havia sido montada. Anos depois da morte de Marilyn, um dos empregados da atriz, chamado Norman Jeffries, genro da governanta Eunice, contou que entre 9h30 e 10 horas da noite do dia 4 de agosto, Robert Kennedy e 2 homens entraram na casa de Marilyn e mandou todos os empregados saírem da casa. Norman e Eunice esperaram o trio sair, o que aconteceu por volta das 10h30. Ao retornar, Norman disse ter visto Marilyn deitada de bruços, nua e segurando um telefone. A Eunice então teria chamado a ambulância e o psiquiatra de Marilyn. O motorista da ambulância confirmou a chamada e disse que encontrou Marilyn em coma e ela teria morrido no caminho para o hospital Santa Mônica. Elizabeth Pollard, vizinha de Marilyn, afirma ter dito à polícia que viu Robert Kennedy e 2 homens se aproximarem da casa de Marilyn entre as 6 horas e 7 horas da noite do dia 4 de agosto. É falado que ela viu que um deles carregava uma mala preta parecida com as que os médicos usam. Alguns biógrafos de Marilyn Monroe apontam outra teoria sobre a morte dela. Eles dizem que tudo não passou de um acidente. Isso porque Grayson, o psiquiatra, ou a Eunice, a governanta, teriam errado na dose dos remédios para pôr a Marilyn para dormir. De acordo com essa versão, a atriz teria tomado as cápsulas de sonífero durante o dia e mais tarde, sem saber disso, o médico ou a empregada teria introduzido sedativo na atriz, o que teria resultado na overdose e no coma. Então, ao perceber que a alta dosagem gerou uma overdose em Marilyn, eles teriam chamado a ambulância e montado a cena para parecer um suicídio. Depois, Norman Jeffries teria inventado a história de ter visto Robert Kennedy entrar na casa de Marilyn para proteger a Eunice, que nunca conseguiu repetir a mesma versão dos depoimentos. Como eu falei, com tanta especulação, em 1982 o caso foi reexaminado pela polícia, mas após 3 meses e meio de investigação, as autoridades encerraram o caso alegando perda de tempo e falta de provas. Assim, oficialmente, a morte de Marilyn Monroe continua sendo um caso de suicídio.
Então é isso, pessoal. Fala aqui pra mim qual teoria vocês acreditam mais. Tem muita especulação em volta da morte de Marilyn Monroe. Eu tentei trazer as mais importantes aqui, as mais populares. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de curtir e de se inscrever no meu canal. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.